Não enviou? Não, você não chegou para mim. O que não chegou para você? Só o roteiro ou não chegou a tarefa também de literatura? Como é que é o nome, tia? O roteiro, tia, onde tem os negócios, as atividades, não chegou, porque mesmo se eles tiverem mandado, não chegou para mim. Tá. Então tá, eu vou ver com a tia Marília, tá? O que aconteceu. Aí eu vou explicar aqui para você o conteúdo. Quando chegar aí, você também ainda tá sem o livro, né? Para você. Aí você acompanha. Ó, geografia. Ô, tia, quando acabar a aula, eu vou reiniciar o celular, porque a internet daqui também tá muito ruim. Aí eu vou ver se coisou, Chegou, né? se chegou. Tá. Então, geografia é o nosso primeiro conteúdo. É o primeiro conteúdo aqui do capítulo do módulo 1. E aí, o primeiro conteúdo é sobre o planeta Terra, tá? Ó, a vida se desenvolve em nosso planeta porque ele apresenta um conjunto de características específicas. Entre elas, temos a existência do ar, da água, da luz e do calor do sol. Algumas dessas características se devem à forma e aos movimentos da Terra. Então, a Terra, ela possui uma forma arredondada, né? E achatada nos polos, né? Nos dois polos. Além disso, a Terra, ela possui movimentos, né? Que é o que a gente começa aqui o nosso capítulo, ó. A forma e os movimentos da Terra, tá? Então, como já podemos observar, o planeta Terra possui formato esférico, né? Que é um formato meio arredondado, parecido com o de uma bola, né? Só que ele é um pouquinho achatado nos polos. Pode não parecer, mas a Terra não permanece parada no espaço. Os principais movimentos que ela realiza são os movimentos de rotação e o movimento de translação. Isso aí você lembra, né? Que a gente em algum lugar aí da. Sim, isso eu estudou. O movimento de rotação, o que acontece? É o movimento em que a Terra gira em torno de si mesma, ou seja, em torno do seu próprio eixo. Esse movimento, tá? Ele leva 24 horas para acontecer, tá bom? E ele dá origem aos dias e às noites, né? Como são 24 horas, então é o dia inteirinho e a noite inteirinha para esse movimento acontecer por completo, tá? É como se fosse um peão rodando. Você já brincou de peão ou já viu um peão? Sim. Então, é como se fosse Sim, eu já brinquei. rodando, né, em torno dele mesmo. Então, é isso que acontece com a Terra, vai rodando em torno do próprio eixo dela, tá? Olha aqui, ó, tem um esquemazinho aqui, ó, mostrando esse movimento. Aí aqui, ó, parte está durante o dia e parte está durante a noite, né? Então, é 24 horas. Sim. Já o movimento de translação, o que acontece? É um movimento que a Terra realiza em torno do Sol, tá? Então, esse movimento é mais longo, demora muito mais tempo. Ele leva 365 dias e 6 horas para acontecer. Então, é o ano inteiro, né? É um período longo. Aí, o que acontece? Ó, 365 dias e 6 horas.
Essas horas, elas vão se juntando. 6 horas, ó, 6, mais 6, mais 6, mais 6, até formar 24 horas, que é um dia completo. Aí, quando isso acontece, essas horas se juntaram e formaram 24 horas, que é um dia completo, é quando nós temos o ano bissexto, né? Que é o ano que tem um dia a mais no nosso calendário, que a gente chama de ano bissexto. É por isso, tá? Porque essas horas vão se juntando até completar 24 horas, que é um dia, e esse dia vai ser um dia a mais no nosso calendário, tá bom? E aí a gente chama de ano bissexto. Então, vamos lá. Durante o movimento de translação, cada porção da Terra recebe quantidades diferentes de luz e calor do Sol, que dão origem às 4 estações do ano. Então, olha, o que dá origem às 4 estações do ano que nós temos, que é o quê? Primavera, verão, outono e inverno, é um movimento de translação, tá? Porque o que acontece? Cada parte da Terra recebe quantidade de luz e calor do Sol diferente durante esse ano todo, durante esse movimento da Terra em torno do Sol. Então, isso dá origem às estações do ano, né? Por isso, nessas estações, elas são diferenciadas, né? Tem estação em que o clima é mais quente, tem estação que o clima é um pouco mais fresco, elas vão variando. Olha aqui, ó. É o seu próximo conteúdo aqui, ó. As estações do ano, tá? Diz o seguinte: na maior parte do Brasil, as estações do ano não são bem definidas. As temperaturas são elevadas durante o ano todo e podemos identificar apenas 2 períodos bastante distintos, que é o período mais chuvoso e uma estação mais seca, tá? Então, aqui no Brasil, diferente lá, por exemplo, nos Estados Unidos, em outros países, lá as estações do ano são bem definidinhas, né? Inverno muito rigoroso, a primavera bem intensa, bem divididinho. Aqui não. Aqui praticamente a gente só consegue diferenciar 2 estações, né? Que é o período mais chuvoso, que a gente fala que é o inverno, e o período com temperaturas mais secas. Que essa seca, geralmente, ela acontece maior parte do ano, né? Que a maior parte do ano a gente tem muito calor, não é verdade? Apenas em uma agora eu tô com calor, tia. Apenas em uma região do país, essas estações do ano é um pouco mais diferenciada do que nas outras regiões, que é a região sul, né? Lá no sul do país, lá, ó, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, as 4 estações do ano são bem definidas, tá? E lá também é a única região do país onde o clima é a mais fresquinho, né? É mais frio. Inclusive lá chega a gear, né? Lá tem geadas, né? Precipitação de neve nos dias mais frios e úmidos do inverno. Então, olha aqui a imagem aqui, ó. Brasileiros que gostam de frio, geralmente Isso é onde o meu time mora. Geralmente gosta de viajar para essa região. Ele diz que lá faz muito frio. Ele já te falou como que é lá o clima?
Sim, ele diz que é muito frio Ó, quando tem esse período de inverno. ó, -2 graus Celsius. Ou seja, muito baixa a temperatura, né? Tem calor nenhum. As plantinhas É, chegam a congelar de tão frio que é, né? Também já tem outras regiões que são muito secas, né? Olha aqui, por exemplo, sim. essa aqui é uma imagem na Bahia. Olha a diferença dessa imagem para essa no sul, né? Uma bem neve mesmo, geada, e a outra bem seca, né? Que a terra chega a estar mesmo. Como diz lá no Nordeste, a terra está esturricando de seca. Então é isso, Tiffany. Em geografia, era esse o nosso conteúdo de hoje, que é a questão dos movimentos da Terra, que é o movimento de rotação e o movimento de translação, né? Rotação é o movimento da Terra em torno dela mesma, translação em torno do Sol. De rotação leva 24 horas para acontecer, que é o dia e a noite. O de translação, 365 dias e 6 horas para acontecer. É lá no movimento de translação que dá origem às estações do ano. Que são quem as estações do ano? Inverno, primavera, verão e outono. Isso, inverno, primavera, verão e o outono, né? E aqui no Brasil, essas Sim. estações não são bem definidas, né? Aqui a maior parte do tempo mesmo é tempo muito quente, né? A temperatura quente, o clima muito seco. Quando você tiver um livro, tem uma atividade, ó, na página 314. Tá? A primeira questão é para ligar as colunas, tá? Com as informações corretas. E a segunda questão, você vai colocar F para as alternativas falsas e V para as alternativas verdadeiras, tá? Essas duas questões nessa tarefinha de desafio aqui. Depois, nós tínhamos português. Quando você pegar o seu roteiro, é a página 25 até a página 29. Vamos ver aqui o que é que temos. Página 25 até a página 29. O uso dos porquês. Quando eu uso o porquê junto, o porquê separado, o porquê junto e com acento, e o porquê separado e sem acento. Página 25 do seu livro até a página 29, tá? Olha, então, o uso dos porquês é o seguinte. Peraí, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui esse negócio. Sair da tela cheia. Ele começa com uma historinha em quadrinhos, que diz o seguinte: durante milhões de anos, os dinossauros dominaram a Terra. Alguns deles comiam planta e outros eram carnívoros. Os maiores tinham a altura de um prédio de 10 andares e os menores eram do tamanho de uma galinha. Mas um dia, não se sabe o porquê, os dinossauros acabaram todos extintos. E foi só milhões de anos depois que os primeiros humanos apareceram na Terra.
Resumindo, homens e dinossauros já viveram juntos. Ah, é? Diga isso para os produtores do cinema de Hollywood. Ó. No último quadrinho, há um diálogo entre os personagens Vitor Hugo, que está em pé, e Marco, seu irmão, que está deitado brincando com Galapinha, sua tartaruga de estimação. Quando você tiver o seu livro, você vai ver, tá? Tem um diálogo aqui, ó, entre esses dois personagens. Do que Marco e sua tartaruga estão brincando? Então, eles estão brincando de Homem da Caverna, tá? Eles estão brincando de Homem da Caverna. De acordo com a fala e expressão do Vitor Hugo, como ele se sentiu ao ver a brincadeira do irmão? Ele ficou bravo, ele não gostou da brincadeira do irmão dele. Por quê? Porque o irmão dele estava falando de dinossauros e para ele não era interessante, porque ele não viveu na época dos dinossauros. Então, ele não estava achando o assunto interessante. Em que Marco se inspirou para a brincadeira? Ele se inspirou nos filmes, tá? Até lá ele fala sobre os dinossauros, que uns são carnívoros, outros comiam plantas. Então, essas informações que ele tem é porque ele já viu em filmes. Então, ele gostava desse assunto. Ó, por quais dos termos a expressão o porquê pode ser substituída? Ó, porque junto e com acento, ó, porque junto e com acento, eu posso substituir ele por outros termos, por outras palavrinhas. Eu posso substituir ele, por exemplo, pela palavrinha, pela razão, o motivo, tá? Então, quando eu uso porque junto e com acento, eu estou querendo dizer o motivo, a razão desse acontecimento, tá? O porquê separado e sem acento, acho o papelzinho aqui pra... separado e sem acento, você consegue me ver aqui. Porque separado e sem acento, eu uso ele no início de uma pergunta, tá? No início de perguntas. No início das frases interrogativas, tá? Já o porquê junto, ó, junto, sem acento, eu uso ele quando eu quero introduzir uma explicação. Explicação. Aí, no texto já mostrou para você que o porquê junto com acento é o quê? É o motivo. É o motivo, a razão, tá? Ele pode ser substituído por esses termos. E, por último, aí do seu livrinho, porque separado com acento, ele vem sempre no final de frases interrogativas, tá? No final de frases interrogativas. Final de frases interrogativas. Então, ó, separado sem acento, no início das frases interrogativas, no início da pergunta. Junto sem acento, quando quero dar uma explicação. Junto com acento, é o motivo, a razão pode ser substituído por esses termos, tá? E separado com acento, sempre no final de frases interrogativas, tá bom? Tá tudo aqui nessa
tarefinha, ó, quando você tiver o livro, você vai completando aqui, ó, os quadrinhos. Quando que você usa cada um desses porquê, tá? Então, bora lá, vou resumir um aqui para você, ó, da próxima página. O termo porquê, separado e sem acento, é empregado no início ou no meio de frases interrogativas. A palavra porquê, junto e sem acento, introduz uma explicação. E também equivale à palavrinha pois. Eu posso também trocar esse porquê, junto e sem acento, pela palavrinha pois, e a frase vai ter o mesmo significado, vai ter a mesma coerência, não vai mudar. Em frases interrogativas, a expressão porque, parada e com acento, é empregada no final da frase, tá? E a palavra porque junto, com acento, geralmente é antecedida pelo artigo o, que é a letrinha o como artigo, e corresponde à razão ou motivo, tá bom? Então, de português, hoje, é esse conteúdo. Aí, ó, tem atividadezinha na página 28, tá? Na página 29, 28 e 29. Ó, tem algumas frasezinhas aqui, eu vou falar ela para a gente ir preenchendo aqui o porquê dela. Qual que você acha que é? Peraí. A sua tarefinha do livro. Quando você tiver, você vai ver. Tá. Ó, bem aqui no seu livro. Quando você tiver, você vai responder. Essa página aqui, ó. A primeira frase. Alergias respiratórias aumentam na primavera. Entenda o porquê. É a última palavrinha. Entenda por quê. Sabe qual porquê que eu uso nessa frase? É o último, lá no final da frase. Eu vou usar porque separar. Vou arrumar aqui, calma aí. Separado e com acento, tá? Porque é a última palavra da minha frase, ó. Alergias respiratórias aumentam na primavera. Entendam por quê. Próxima frase. Vou só conseguir carregar a tomada. Pronto, próxima frase. Maracujá enruga porque se desidrata. Desidrata. Qual o porquê que eu vou usar nessa frase? Ó? Maracujá enruga porque se desidrata. Então, esse porquê, ele vai ser junto e sem acento, tá bom? Na próxima frase, eu tenho aí, ó, Marte. NASA explica o porquê de um planeta vermelho não ter desenvolvido vida. NASA explica o porquê, o motivo, a razão de um planeta vermelho não ter desenvolvido a vida. Então, esse porquê aqui, ó, ele vai ser junto e com acento, tá?
E a última frasezinha aí, ó. Por que os ossos estalam? É o primeiro porquê. No início da frase, eu vou usar, ó, porque separado e sem o acento, tá? Início de perguntas, início de frases interrogativas, ok? Na página 29 tem aqui uma tirinha que você vai ler da turma da Mônica e responder as perguntas aqui, tá? Esse é o de português de hoje. Os porquês. Quantas horas? Aí, Tiffany, em literatura, tinha um texto, Tem Fantasma no Porão. É o título do texto. Aí é só você ler o texto todinho e aí tem as perguntinhas de interpretação sobre o texto, tá? Na hora que a tia Marília enviar para você, aí a tarefinha, aí você vai ver. Você tem um texto de literatura, você pode até colando ele no seu caderno de literatura, tá bom? Quando for texto de literatura para você. Oi, tia. Oi. De manhã eu entrei no app, né? Ontem a senhora tinha a escola mandado a tarefa, né? Aí eles entregam um pouco mais tarde, né? Eu acordei 10 horas, aí eu entrei no aplicativo e não tinha nada. Aí quando acabar a aula aqui, eu vou lá ver se chegou, tá? Então tá bom. Aí quando você receber o de literatura, você pode colar ele no seu caderninho, tá? Igual a gente faz lá na sala, recorta e cola. Aí tem um texto para ler, tem fantasma no porão e tem as perguntinhas sobre o texto, tá bom? Tá bom, tia. Então tá, Tiffany, por hoje é isso, tá? Tá. Aí amanhã... Beijo, tia. Tchau, até amanhã. Amanhã é a aula da tia, né? Tchau, fica com Deus, gatinha. Tá. Tchau, tia.